Olá, eu sou a Laia. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma polêmica que tá rolando na internet sobre o coletor menstrual. Eu já tenho um vídeo que eu gravei, vocês veem aí na minha lista, sobre coletor menstrual, porque eu uso ele há 8 anos e eu sou super fã do produto. Não tô vendendo nada. Mas tá rolando na internet hoje uma super polêmica de um texto de uma australiana, uma brasileira que mora na Austrália, desculpem, eu perdi, que ela passou muito mal e deu um problema lá no útero dela e ela teve que fazer uma cirurgia e ela tá culpando o coletor menstrual. Eu fiquei muito indignada. Não é que eu não sou defensora 100% do coletor, eu não acho que existe risco zero na vida. Essa é a questão. Não existe risco zero. Alguém pode ter algum problema uma hora. O problema é que nos grupos tá virando um frenesi e tem meninas nervosas dizendo que iam comprar e não vão mais comprar por causa dessa história, que agora estão em dúvida se voltam a usar porque estão usando há pouco tempo. E eu fico pensando, cara, como que baseado numa história mal contada de uma pessoa lá na Austrália, as pessoas tomam decisões para as vidas delas? E, tipo, é uma história, não é uma evidência científica. O que aconteceu? Essa mulher usou o coletor por 3 ciclos, ela usou 3 meses, né? E ela disse que o coletor é uma modinha entre os amigos. Cara, modinha, ok, tá ficando mais conhecido agora. Após que quando surgiram os absorventes descartáveis, as mulheres antigamente falaram, nossa, que modinha isso, eu prefiro lavar os meus paninhos. Não é modinha, por favor, eu uso há 8 anos, tem gente que usa há muito mais tempo que eu, tem gente que me apresentou o coletor 15 anos atrás. Agora tá ficando conhecido, mas não é uma modinha. Então qual é o interesse dessa história ser divulgada? É verdade, não é verdade? Eu não sei, eu não sou médica, eu não vou opinar clinicamente no assunto. Mas eu queria levantar essa bola de que a gente não pode tomar decisões sobre nossa vida baseada numa história sensacionalista que está correndo na internet. Porque não existe nada na vida que seja risco zero. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as informações que a gente tem e colocar na balança e decidir que tipo de decisão a gente quer, que tipo de ação a gente quer tomar, que direção a gente vai seguir. Então o que aconteceu? Ela dá uma informação errada, ela fala que o coletor tem uns furinhos, eu não tô com o meu aqui em mãos, mas ele tem uns furinhos assim na bola de cima, tem 4 furinhos eu acho, e ela diz, que o furinho é para permitir que o sangue extravase quando o coletor encher. O sangue não sai pelos furinhos, o furinho não é para isso, então já começou errado a história. Eu fui pesquisar o que aconteceu e parece que é uma coisa que pode acontecer com mulheres que nunca usaram coletor na vida. É uma coisa grave e pode acontecer com quem tem endometriose, assim, é um problema. Mas o problema foi o coletor ou foi um problema dela? É isso que eu fico me perguntando, assim, o que ela ter usado o coletor por 3 ciclos, de repente aconteceu uma coisa muito grave no útero dela que sei lá, ela conta que é muito engraçado, ela diz que o copinho, o coletor, ele migrou para a parte superior da vagina. Como é que o copinho migrou? Ele foi lá pro fundo e se perdeu no abismo dos... Sabe, a vagina não é um abismo, dá pra encontrar o fundo dela. Inclusive eu não sei como é que as pessoas dizem que perdem o coletor lá dentro, porque tem fim, assim, é um canal de 10, 12, 13 centímetros e não tem como perder alguma coisa lá dentro. Enfim, ela disse que o coletor migrou para a parte superior e aí que o colo do útero foi bloqueado e aí o fluxo menstrual... o sangue encheu o útero. Eu me pergunto quantas horas ela ficou com esse coletor lá dentro, né, pra encher o útero e todo. E aí o sangue extravasou pelas trompas e pelos ovários e que isso causou um hemoperitônio, que é quando cai sangue no peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos, e isso causa dor, dá distensão abdominal e ela teve que fazer uma cirurgia para tirar esse sangue. Mas isso é uma coisa que acontece com pessoas que não usam coletor. Não dá pra culpar o coletor disso ter acontecido. Eu também não tô defendendo, pode ter acontecido também. Ok. Hemoperitônio, presença de sangue na cavidade peritoneal. Eu quero ver causas. Pode decorrer de traumatismo abdominal, tipo um atropelamento, um acidente de carro,
ou de algumas doenças em que a ruptura de um órgão, como numa gravidez tubária ou num cisto ovariano hemático. Então eu fiquei pensando, será que ela não tinha um cisto no ovário e aí o sangue extravasou? E como ela estava usando o coletor e essa era a novidade da vida dela, ela culpou o coletor na hora. E aí ela esse texto foi compartilhado de uma forma super sensacionalista, assim, nossa, avisem suas amigas, não usem mais o coletor. Caso isolado, qualquer caso, ele não serve com base de evidência científica. Então, é como se eu dissesse assim, nossa, eu tenho um tio que morreu num acidente de carro, então eu nunca mais vou andar de carro, porque você pode morrer num acidente de carro. É verdade, você pode morrer num acidente de carro. Aliás, você tem mais chance de morrer num acidente de carro do que você sofreu, que ela sofreu usando um coletor. E aí a questão é pesar as suas escolhas, porque se você está usando um absorvente descartável tradicional, você tem mais risco de infecção, você tem mais risco de ficar adquirindo corrimentos, candidíase de repetição, porque é uma coisa que abafa a região, que ajuda a proliferação de bactérias, é mais anti-higiênico do que um coletor. Se você usa muito o absorvente interno, o OB, você corre mais risco de sofrer a síndrome de choque tóxico. O coletor das três opções, a meu ver, é o mais higiênico e o mais seguro. E aí agora tem essa imagem correndo por aí de um útero com endometriose e esse texto super assim apelativo dizendo não usem, isso é perigoso. Tipo, por favor, tenha dó, assim, você não, as pessoas não deviam tomar decisões na vida delas baseadas em histórias. É igual a gente começar a dizer que parto domiciliar é perigoso porque lá na Austrália uma mulher chamada Caroline Louvel morreu 2 dias depois no hospital após ser transferida de um parto domiciliar por causa de uma condição grave que aconteceu com ela que não tem a menor relação com o local onde ela teve o filho dela. É uma condição que teria acontecido também se ela estivesse no hospital. Então a mesma coisa, de novo, uma mulher lá na Austrália tem uma condição relacionada ao útero dela e ela imediatamente associou a novidade do coletor e aí agora todo mundo vai deixar de comprar ou ficar assustada ou vai parar de usar o coletor porque ouviu dizer que lá na Austrália, sabe, não é assim que a gente filtra as coisas. Chega a parecer post encomendado da Unilever, sabe, assim, eu não sou muito de teorias conspiratórias, mas a gente sabe de algumas coisas, tipo, a Nestlé patrocina congresso de pediatras, né, pediatras boicotam a amamentação. E aí, de repente, sai um post falando mal do coletor de um jeito assim bem apelativo. Qual é o interesse nisso? Será que existe algum interesse por trás? Vamos pensar, o que a gente está economizando em dinheiro todo mês, deixando de comprar absorvente sempre livre, sempre seca, deixando de consumir tampão, deixando de ser uma consumidora, né? A indústria perde. Eles estão perdendo dinheiro mensal com todas essas mulheres aderindo ao coletor. E agora com a internet está todo mundo ficando sabendo e cada vez mais mulheres estão aderindo. Então, sei lá, tô pensando aqui, talvez tenha alguma coisa por trás. Ou talvez não. Talvez seja só um caso isolado que tem que ser investigado, mas que a gente não pode tirar uma conclusão tão precipitada a respeito das coisas. E também tem que ver como é que essa mulher fez o uso do coletor. Porque assim, o coletor você tira ele a cada 8 horas, dependendo do seu fluxo, a cada 6 horas, se for um fluxo pouco intenso, até 12 horas, os fabricantes dizem que tá ok. E eu acredito nisso, assim. Você não deve deixar mais tempo, porque o sangue realmente ele sofre uma mudança em contato com o ar e tal, e aí não é legal. E você tem um risco do coletor encher e vazar. Já aconteceu comigo uma vez que eu esqueci que eu estava menstruada numa viagem, eu contei no outro vídeo que eu fiquei 22 horas com o coletor e ele vazou, ficou muito cheio. Porque o negócio é tão confortável que você até esquece que você está menstruada, não tem aquele absorvente molhado na calcinha incomodando. Mas não existe nada perfeito, né? Então se o coletor não serve para você, se você não se sente confortável com ele, se essa notícia desse caso isolado te deixou apavorado, não usa. Mas assim, bora pensar um pouco mais a respeito antes de sair tomando decisões, assim. Eu achei esse texto muito tosco, muito mal explicado e eu não confio, assim, porque foi o médico que disse. Desculpem os bons médicos, porque existem ótimos médicos,
Mas o que tem de médico que nunca viu um coletor menstrual na vida, nunca pegou em um e nunca leu a respeito de um, e eu já li, eu fui lá no Cielo, no PubMed, fui procurar artigos sobre o uso do coletor, e agora que o pessoal está começando a estudar, mas é uma coisa antiga. O que tem de médico que fala para sua paciente, que fala assim, ai, não pode usar, é perigoso, não faça isso, e tá dando uma opinião sobre algo que nunca viu, e usando a sua autoridade médica para aterrorizar um paciente que na verdade está às vezes muito mais informado que ele. Então assim, esse post que tá rolando, ela fala, o médico disse que não se deve usar mais coletor. Aí tá cheio de menina insegura, falando que não vai mais usar porque o médico disse. E aí pra mim entra na mesma coisa do papo sobre cesariana e parto normal, assim. O que a gente ouve de histórias mal contadas e trágicas e violentas de parto normal, e existem partos violentos por causa da má assistência no Brasil, não é pouco, a gente conhece muitas histórias, mas principalmente para quem é da área como eu, a gente ouve muita história de mulher que morre em cesariana. Eu conheço gente que perdeu o filho na cesárea, que morreu na cesárea, e às vezes teve complicações sérias em decorrência de uma cesárea que não era necessária. É aí que tá o ponto. Uma cesárea desnecessária que leva a um problema. E a gente não vê as pessoas falando por aí que não vai engravidar porque ouviu dizer que lá na Holanda um dia uma mulher teve alguma... Sabe? E aí então vou fazer isso com o coletor? E como é que o sangue dela encheu desse jeito? Assim, ela tava o quê? De ponta cabeça e o sangue dela saiu flutuando contra a gravidade, assim, pra cima e encheu. Sabe, eu não consigo imaginar isso. Desculpe, eu realmente não consigo imaginar o que tem acontecido. Por isso que eu tô falando, tá muito mais explicada essa história. Mas pra mim a questão é essa, não existe risco zero na vida. Até você tropeçar e cair numa escada, você pode bater a cabeça e morrer. A questão é o que você faz com a informação que chega em você e como você toma suas decisões baseado nisso. E não é um caso isolado que tem que deixar as pessoas em neuroses. Como é que o coletor subiu dentro do corpo dela, assim, foi abduzido? Não dá pra entender o que aconteceu, assim. E eu acredito que, ok, pode ter acontecido alguma coisa, não acho assim que o coletor é a última maravilha do mundo, mas pra mim tem sido ótimo e as mulheres têm usado se sentindo muito felizes e muito bem com ele, tem inclusive melhorado dos seus problemas ginecológicos por causa do uso do coletor. Então essa história tem que ver se ela já não tinha uma condição pré-existente, se não foi outra causa, ou se ela não fez um uso super incorreto do dispositivo. E vamos esperar que saia mais evidência científica, mais pesquisa, com um número de amostragem grande, assim, uma coisa mais séria do que um caso da tia da vizinha.